Olá a todos! O tema da aula de hoje é de grande relevância para aqueles médicos veterinários que trabalharão dentro da reprodução equina, porque é frequente a ocorrência de endometrites em vacas, principalmente nas de aptidão leiteira. Vocês podem se perguntar a origem desse processo inflamatório, né? Embora existam divergências na capacidade de determinação da cura uterina entre vaca de corte e vaca de leite, porém, existe uma convergência no que concerne ao ponto de origem deste processo inflamatório uterino, que, de via de regra, advém no momento do parto. Ou seja, é inevitável. O parto ele acaba sendo contaminado por micro-organismos que adentram o canal do parto de forma ascendente. Então, tanto vaca de corte quanto vaca de leite, a origem desta endometrite se dá pelo canal do parto exatamente neste momento. E depois, é claro, dependerá da capacidade que esta fêmea tem em debelar com o processo infeccioso, lembrando que aí sim a forma de conseguir determinar a cura uterina ela acaba sendo diferente entre vacas de corte e vacas de leite. Bom, já que nós comentamos que a origem da endometrite, deste processo inflamatório, ele ocorre por infecções advindas ao parto, existem alguns pontos de grande relevância que merecem ser comentadas e que acabarão sendo transmitidas neste slide. Primeira delas, nós já acabamos comentando que é inevitável, existe sim uma contaminação ascendente do canal do parto, em sua grande exclusividade por micro-organismos advindos da microbiota entérica, devido à proximidade, né, e à possibilidade de contaminação, gerando neste estágio inicial um processo inflamatório transitório, o qual, devido à rápida ocorrência neste instante momento, nós a consideramos como endometrite aguda. Então isso vai acontecer tanto em vaca de corte como em vaca de leite. Lógico, aqui começa o primeiro ponto da divergência, que após o momento que estes micro-organismos acabam determinando a ocorrência de uma endometrite aguda, a resposta para debelar com esse processo infeccioso e, consequentemente, com a atividade inflamatória gerada por isto, tanto a vaca de corte quanto a vaca de leite, aliás, ambas vão acabar se divergindo em alguns aspectos inerentes à chamada cura uterina. Cura uterina essa determinada pela capacidade que esta fêmea, aí sim é uma especificidade, não só atrelada à vaca de corte e à vaca de leite, mas também dentro de cada categoria desta, né, cada fêmea responderá numa adequada limpeza uterina, que basicamente consiste na sua capacidade contrátil, contração uterina, na eliminação dos lóquios, que são aquelas secreções advindas do parto, que basicamente são restos placentários, restos de descamação endometrial, presença de sangue, restos de líquido amniótico e alantoide, que por sua vez são excelentes meios de cultura que favorecerão, caso
não seja drenado de forma eficiente esta secreção, como um excelente meio de cultura para estes micro-organismos que, de forma ascendente, chegaram até o útero. Além disso, além dessa capacidade de drenagem destes lóquios, né, a limpeza uterina ela também depende da capacidade imunológica. Capacidade esta não só derivada por uma adequada quantidade de leucócitos, onde que, na sua maioria, são compostos por polimorfos nucleares, mas também de sua capacidade fagocítica. Então, de nada adianta eu ter um bom fluxo de polimorfos nucleares da corrente sanguínea para dentro do lume uterino, se eles não têm uma adequada capacidade de fagocitose. Então, este conjunto, migração de polimorfos nucleares, eles deverão automaticamente estar associados aí à capacidade fagocítica. E claro, devido a falhas na ocorrência da chamada cura uterina, que basicamente consiste por estes dois pontos, poderá levar aí essa endometrite, que no início ela é aguda, numa forma muito mais severa, o qual nós a classificamos como metrites, ou seja, pode acontecer uma coisa, metrites, ou a ocorrência de uma endometrite crônica. Tá bem? Então, são estas condições. Em que situação? Um ponto muito importante a termos de padronização de alguns itens, como metrites, como diferenciar metrites e endometrites, na realidade, existe uma convenção entre os pesquisadores de heterogenealogia, ou seja, pesquisadores da área da reprodução bovina, que considera-se metrite aquelas vacas que intensificam significativamente a endometrite aguda durante os primeiros 14 dias pós-parto. E que é considerado endometrite crônica de 15 dias para frente. Tá? É uma convenção. Porque, na realidade, uma metrite, se nós a considerássemos processo inflamatório na região do miométrio, né? Acaba não se encaixando desta forma, porque na realidade a contaminação ela aconteceu primeiramente no endométrio e foi para o miométrio. Então, para ficar bem claro e decisivo com vocês, na realidade, por questões de padronização de pesquisa, metrites acontece nos primeiros 14 dias pós-parto, tá? Em decorrência de uma intensificação da endometrite aguda, por uma ou pelas duas razões expostas acima que determinam a chamada cura uterina. Ok? E de 15 dias para frente é chamada de endometrite crônica, a qual se subdivide em endometrite crônica clínica, que é aquela que eu consigo constatar a alteração da secreção, que acaba sendo drenada pela vulva. A exemplo desta foto no canto superior direito da tela de vocês, a qual nós até mesmo a graduamos em 4 graus de severidade, em parte em consonância com um quadro de prognóstico reprodutivo, ou seja, quanto maior a quantidade de secreção, quanto maior for a composição de pus desta secreção,
eu consigo determinar o quão mais severo é essa endometrite. Tá? E também, além da endometrite crônica clínica, tem a possibilidade de acontecer uma forma de endometrite crônica subclínica, a qual eu não consigo perceber uma alteração dessa secreção. No entanto, essa fêmea é frequentemente observada logo após a inseminação artificial ou até mesmo pela cobertura de um reprodutor, uma perda da concepção. Ou seja, o produtor ele não vai verificar nenhum tipo de alteração. A vaca ela tem uma periodicidade regular na sua atividade cíclica, ou seja, ela entra regularmente a cada 21 dias no cio. Você, como médico veterinário, no momento da verificação se ela tem ou não alteração desta secreção, que pode ser por meio do exame vaginal ou por meio da ultrassonografia, ou até mesmo por meio da palpação retal, eu não consigo verificar se ela está normal ou não. Tá? Então, mas isso nós, mais à frente, falaremos com mais detalhes. Bom, nós falamos que existe um ponto de convergência entre vacas de corte e vacas de leite no que concerne a origem do processo inflamatório, que é infeccioso. No entanto, a capacidade de cura uterina ela se diferencia entre ambas. A primeira delas, a primeira característica que acaba determinando nessa diferença da cura uterina é que em vacas de corte, em função da presença da cria ao pé, esta fêmea ela começa a ter um retorno da atividade cíclica em torno de 40 dias. Na realidade, entre 35 a 40 dias, ela começa, na maioria das fêmeas, a retornar à atividade cíclica, a qual coincide com aquele momento do puerpério, que é aquele período necessário no pós-parto para que aconteça não só a regularização da atividade hormonal, que aí tem a influência do bezerro, mas também a involução uterina no aspecto macroscópico, ou seja, tinha um feto lá de 40, 50 quilos lá dentro, tem que ficar no tamanho pré-gestacional ou até menos do que isso, e microscópica, promovendo aí um remodelamento da camada do endométrio. Né? O que muitas vezes, como uma forma prática, embora ainda não bem determinada, é necessário para que você tenha um sucesso reprodutivo, caso opte em fazer a reprodução, o qual nós consideramos de período voluntário, ou seja, que é aquele momento que você ou o proprietário define que vão começar a reprodução. Eu posso começar com 60, com 70 dias pós-parto. No entanto, existem algumas pesquisas ainda que estão em processo, né, de análise que, no entanto, como um furo de informação a vocês, eu acabo justificando que, para que você já tenha um sucesso reprodutivo destes animais, para que eu já consiga ter um retorno de uma atividade cíclica por todos os animais, uma adequada involução uterina por todos os animais, o que tudo isso acaba convergindo com um sucesso reprodutivo, que eu inicie a reprodução a partir de 55 dias. Então,
O que eu quero frisar aqui com vocês é a influência da cria, principalmente no retorno da atividade cíclica, algo que na vaca de leite ela não vai estar com o bezerro ao pé. O que, por consequência disso, leva aí a um retorno da atividade cíclica já 21 dias pós-parto e que, portanto, um pouco mais antecipado, isso aqui é um exemplo de período voluntário sugerido a vocês, que eu preconizo que poderá ser feito com um bom sucesso, a inseminação destas fêmeas a partir de 40 dias. Vocês podem se deparar com algumas situações. Eu faço, proprietário, estou colocando, ou algum profissional que dá a orientação técnica, eu faço a reprodução das vacas de leite a partir dos 60, a partir dos 70 dias, dos 80 dias, enfim, existem várias condutas profissionais, como também por proprietários, na definição de qual que é o momento mais apropriado para aquela propriedade. No entanto, como sugestão e plausível em cima de dados estatísticos, e justifico o porquê disso, a reprodução ela deverá ser, você consegue ter um bom sucesso quando ela é executada ali antes da intensificação do balanço energético negativo. Lembrando que essa intensificação ela começa a ocorrer a partir dos 60 dias. Bom, estas características, retorno da atividade cíclica, que é um ponto de divergência que, em função disso, reverberar, né, terá um reflexo sobre a cura uterina, é o que possibilita com que a endometrite advinda pela mesma origem, por uma infecção uterina, se diferencie, lá no momento da cura uterina, se diferencie entre vaca de corte com vaca de leite. Voltando um pequeno detalhe, existem proprietários que já começam a aproveitar o primeiro cio. No entanto, o sucesso reprodutivo ele não é tão bom assim, porque não são todas as vacas que corresponderão de uma forma eficiente, ou seja, que acabam emprenhando no primeiro serviço, se caso o mesmo for procedido com 21 dias pós-parto na vaca de leite. Pessoal, essas características cíclicas e uterinas que eu acabei de explicar neste slide para vocês, isto vai acontecer, isto é o que é esperado naquelas vacas que são, ou melhor, que tiveram um parto eutóxico, um parto normal, tá? Que não tiveram retenção de placenta, porque isso terá um impacto no puerpério. O impacto deste é o prolongamento desse puerpério, tá? Então, isso aqui em situações onde que o parto aconteceu tudo dentro da normalidade, no que concerne a vaca de leite, a vaca não tem hipocalcemia clínica, não teve hipocalcemia clínica, não teve hipocalcemia subclínica, e que, portanto, né, a título de informação, é mais que sabido que vacas de leite, as vacas de leite que têm hipocalcemia, ou que desenvolvem hipocalcemia ali no periparto, ou nos primeiros 3 dias do pós-parto imediato, elas acabam tendo uma dificuldade de cura uterina. Porque, sabe-se, a hipocalcemia ela gera uma imunodeficiência, que é claro, numa situação de uma endometrite aguda ocorrida no pós-parto imediato, no parto e no pós-parto imediato, naturalmente esses micro-organismos lá estarão instalados no útero e, portanto,
por esta hipocalcemia, esta fêmea tem dificuldade de debelar com o processo infeccioso, levando ao quê? A uma metrite, que é a intensificação desse processo inflamatório, que por vezes poderá determinar em até o óbito deste animal, ou pode até desenvolver uma metrite puerperal aguda, que é esta metrite. Passou-se os 14 dias, eu já vou considerar uma endometrite crônica, talvez severa, tá? Ou simplesmente a metrite teve cura uterina, depois endometrite, enfim. O que eu quero que vocês saibam que os baixos níveis de cálcio ocorrido na vaca de leite, a vaca de corte não tem esse problema, exceto se passou por um parto laborioso que aconteceu consumo exacerbado de cálcio, né? Exceto nesta situação, né? Na vaca de leite, claro, isso é uma situação frequente, porque subitamente uma fêmea, por exemplo, como esta, pode já lá começar a produzir seus 40, 50 litros de leite de forma súbita, onde que o sistema a fisiologia na mobilização do cálcio ela ainda não é adequadamente eficiente para atender a demanda deste, não só para as funções básicas de mantença deste animal, mas também para a produção de leite. Tá? Caindo subitamente, hipocalcemia clínica, nos 3 dias pós-parto, em até 3 dias pós-parto, ou pior, de uma forma silenciosa, que eu vejo, né? Porque aquela que caiu, tu tem certeza que ela tem problema, vai ter uma endometrite crônica, ou seja, um prolongamento desse processo inflamatório para que determine aí a cura uterina. Aqui tem um ponto importante também no que concerne aí a questão da condição de score corporal, que também vai influenciar nestes detalhes fisiológicos que eu comentei para vocês. Bom, em se tratando de vacas de corte, no ponto mais específico que poderá determinar na cura uterina, como que acontece a cura uterina, aqui vem uma parte que eu gostaria de enaltecer o porquê do anestro lactacional. Isso acontece em vaca de corte. Bom, é sabido que a presença da cria, seja ela visual e principalmente do contato da região inguinal, ela leva à liberação de opioides endógenos que, por sua vez, bloqueiam o GNRH. E não é só eles que fazem este bloqueio. Altas concentrações de prolactina também levam no bloqueio dessa atividade cíclica. Fato este, claro, que acabará, de uma certa medida, influenciando no processo de cura uterina. Não estou dizendo que esta condição fisiológica, que é o anestro lactacional, vai dificultar a cura uterina. Não é isto. Na realidade, isto aqui está mais relacionado ao retorno da atividade cíclica do que, propriamente dito, cura uterina. Eu diria que, até certo modo, né, até o momento que essa vaca começar a ciclar, não significa dizer que a atividade folicular está extinguida. Na realidade, o que está extinguido é o ciclo, ou seja, ela não ovula. No entanto, é sabido que há uma pequena atividade folicular, porém promovida por folículos de pequeno diâmetro, que por sua vez libera uma pequena quantidade de estradiol, o qual este, por sua vez, auxiliará, né, no processo de cura uterina. Então, tem esse detalhe que aí eu posso até dizer que na vaca de corte ela acaba se sobressaindo na vaca de leite. Mas aí vocês podem perguntar, mas para aí, a vaca de leite não só tem essa pequena exposição ao estradiol, mas também ela acaba ovulando, ou seja, ela tem uma pequena e depois uma maciça produção de estradiol.
pequena derivada do proestro e do estro. Tá? Por que ela é vulnerável? O problema é que na vaca de leite ela ovula. E nós sabemos que a ovulação ela vai levar à formação do corpo lúteo, que por sua vez produzirá progesterona, onde que este hormônio é sabido que promove uma redução da atividade imunológica intrauterina. Lembrando a vocês que, em situação da progesterona alta, ela é requerida principalmente ali no momento inicial da gestação. Tá? Mas, apesar de ser uma pequena quantidade, na vaca de corte, apesar de ser uma pequena quantidade, atividade folicular, ela é prolongada. Então, continuamente, por pequeno que seja, ela será prolongada. Já na vaca de leite, isso não vai acontecer. Vai acontecer ali uns 3 dias de puerpério, mais 18 horas de... Se é que isso acontece numa vaca de leite, lembrando aquelas de alta produção leiteira. Tem vacas que só, ou seja, a partir de 30 litros, já podemos considerar que já poderá ter um reflexo substancial na fertilidade, né, na questão de manifestação comportamental de estro, que eu já comentei com vocês. Então, por sua vez, isso vai ser curto tempo e logo em seguida ela vai para uma fase de metaestro, vai para o diestro, que são fase progesterônica, que acaba deprimindo o sistema imunológico intrauterino. Aquele detalhe que eu comentei para vocês, embora ela tenha uma atividade cíclica, que antes de ela ovular existe uma pequena produção de estradiol, porém curta, o problema maior é que a progesterona advinda dessa atividade cíclica pode atrapalhar no processo de cura uterina, porque é justamente neste período aqui que ela ainda continua a debelar com o processo infeccioso. Tá? Então isso aqui é um ponto de suscetibilidade. Não estou dizendo que uma vaca de leite ela não já consiga debelar lá nos primeiros dias pós-parto. Não é isso, não é isso. Eu estou dizendo que isso aqui é um ponto de vulnerabilidade, principalmente para aquelas mais suscetíveis, por exemplo, ou que tiveram aí um parto distóxico e tudo mais. Tá? Então, esta aqui é a justificativa que nós já abordamos anteriormente. Bom, esta convenção de padronização pelos pesquisadores eu já comentei para vocês. Metrite, ela acontece nos primeiros 14 dias pós-parto, então por convenção é considerado de metrite, e dos 15 dias em diante, endometrite crônica, né? Então, aquela convenção, aquela padronização que anteriormente já comentei com vocês. Bom, a metrite, na realidade, nós chamamos de metrite puerperal aguda. E aí vocês podem perguntar, por que ela é grave? Por que o professor antes comentou que algumas vacas poderão até chegar ao óbito, né? À morte, né? Então, lembra lá do Lockeus? Então, o Lockeus é um excelente meio de cultura microbiana. Tá? No momento do pós-parto imediato, essa vaca ela está passando por uma mudança significativa. Do que antes ela não produzia leite, e agora ela está produzindo uma quantidade maciça de leite, que mobilizará significativamente altas concentrações de cálcio. Tá, mas ainda não está respondido aquele ponto que eu comentei para vocês. Por que ela é grave? Bom, esses lóquios são meios altamente nutritivos e que, em função do parto, aconteceu essa contaminação e, no início, claro, uma endometrite aguda. Quando a vaca ela tem, por uma questão de vulnerabilidade, seja essa, por uma hipocalcemia, que já vai dificultar, ou às vezes nem vai drenar aquele lóquios adequadamente porque falta cálcio para a contração uterina, associada a uma baixa imunidade também gerada pelo cálcio, essas bactérias ficam naquele meio de cultura, num ambiente extremamente favorável, não só para a sua proliferação microbiana, mas também
para a produção de endotoxinas, de toxinas bacterianas, que, como boa parte dos micro-organismos que contaminam no parto são bactérias gram-negativas, advindas do intestino, elas começam a produzir estas toxinas, que nada mais, nada menos do que a liberação de lipopolissacarídeos da sua parede celular, que acabam entrando, né, fazendo parte desse lóculos, e que, por sua vez, acabam sendo absorvidas pelo útero, gerando um sinal sistêmico, onde que boa parte deste sinal sistêmico, pela liberação das LPS, dos lipopolissacarídeos, são causados aí pela ocorrência de febre, né? E também, é claro, por esta grande capacidade de multiplicação, essa vaca também pode entrar num quadro de septicemia. Algo que não vai acontecer na endometrite crônica. Isso não vai acontecer na endometrite crônica. Porque, primeiro, boa parte dos constituintes lá são formados por polimorfos nucleares, né? No entanto, essa vaca ela não consegue ainda debelar com o processo infeccioso, né? Então são algumas diferenças que aí existem nesta ocorrência. Outro detalhe importante para nós compararmos uma metrite puerperal aguda que acontece nos primeiros 14 dias pós-parto, principalmente promovida pela grande capacidade de multiplicação por um ambiente uterino favorável, seja pelo próprio lóculos como meio de cultura, como também umidade e temperatura favorável dentro do útero, nós conseguimos muitas vezes verificar que este lóculos ele acaba sendo não substituído, mas ele acaba sendo composto com uma grande quantidade de debris celulares, que nada mais nada menos do que pus, que por sua vez faz com que aconteça aí a liberação de um odor característico, né, um odor fétido, um odor fermentado, onde que de primeiro momento já você como médico veterinário acaba sendo arremetido por uma interpretação. Opa, isso aqui não é cheiro de lóculos. O cheiro de lóculos é um cheiro de útero, literalmente. Um cheiro sui generis, né, típico de. É típico de, né? Não é o que acontece caso ela desenvolva metrite puerperal aguda, que é um odor fermentado, fétido, a vaca fica com febre, focinho seco, pelo arrepiado, para de comer. Então são alguns sinais clínicos que nós manifestamos, já de ordem sistêmica, juntamente, é claro, com a drenagem dessa secreção fétida. No caso de endometrite crônica, não é uma secreção fétida, tá? E, portanto, não passível, como não tem uma alta multiplicação microbiana, não é passível aí da ocorrência de absorção de toxinas bacterianas, né? Produção maciça, lembrando para vocês. Existe sim, né, toxinas bacterianas na endometrite crônica, algumas delas acabam até mesmo comprometendo a liberação das gonadotrofinas FSH e LH. Principalmente em casos onde que se tem um grande acúmulo de pus intrauterino, que acaba cursando aí com aciclia. Bom, no que concerne a endometrite crônica, um ponto muito importante, né? Então, 15 dias em diante, endometrite crônica, a qual nós a subdividimos em endometrite crônica clínica, que é aquela que eu enxergo o pus, é aquela que eu efetuo a palpação retal e observo que a consistência uterina ela não está em consonância com o hormônio predominante no ciclo, né? Ou seja, se ela está no cio, eu subentendo que o útero esteja firme. Agora, se ela está no período de fase de predominância progesterônica, esse útero deverá estar flácido. E neste caso,
o útero estará firme. Então isso já nos arremete que alguma coisa não está correta aí na consistência uterina. Outro ponto também que eu posso observar na endometrite clínica é a drenagem de pus, né? Outra coisa que eu posso observar na ultrassonografia é a presença de secreção, né? Acúmulo de secreção intrauterina. Fato este que, por estes métodos convencionais de avaliação, seja não só pela observação da genitália externa, pelo acúmulo de secreção nas tuberosidades isquiáticas, na cauda, a evidenciação por meio da palpação que não está em consonância com a fase progesterônica, que é um útero flácido, e sim, neste caso, um útero fica firme, ou até mesmo a evidenciação da presença da secreção intrauterina, naturalmente eu vou acabar observando que esta vaca ela está com uma endometrite crônica clínica. Tá? Esse negócio aqui tem vida própria. Bom, em se tratando da endometrite crônica subclínica, por meio destes métodos de avaliação, desculpa, pessoal, voltar aqui, por meio destes métodos de avaliação aqui, eu não vou conseguir fazer o diagnóstico. Ou seja, vai ser aquela vaca que vai entrar no cio regularmente, a cada 21 dias, vai ser aquela vaca que você não vai observar essa secreção alterada, ou seja, composta por pus. Vai ser essa vaca que eu vou passar ultrassom, não vou conseguir evidenciar acúmulo de secreção, né, nem que seja uma linha hiperecogênica. Vai ser a vaca que, por meio do exame vaginal, colocando um espéculo dentro do conduto vestíbulo vaginal, eu também não vou observar não só uma secreção alterada dentro deste, como também uma alteração na coloração da mucosa, que nos casos de endometrites crônicas, nós observamos um avermelhamento dessa parede vaginal, nós observamos um avermelhamento do cérvix e um sinal praticamente considerado patognomônico de prolapso do primeiro anel de Burdi, que mais à frente eu mostrarei para vocês. Então, para que eu faça a diferença entre estas duas, para mim conseguir fazer o diagnóstico, ter certeza se essa vaca realmente está normal, mas não está normal, porque o proprietário vai reclamar. Tchê, essa vaca estou inseminando umas 2, 3 vezes, está retornando no cio, não emprenha. Por que ela não está emprenhando? Tu passa ultrassom, tu não evidencia de forma clínica. O que tu tem que fazer? Neste caso, lembrando a vocês lá do exame ginecológico, uma forma de eu conseguir diagnosticar essa endometrite subclínica é fazendo o uso da citologia uterina, o qual eu vou verificar qual que é o grau de infiltração de polimorfos nucleares. Agora sim, nesse próximo slide, né? Então, é necessário que eu faça essas diferenças entre a clínica com a subclínica. Então, aqueles pontos que eu comentei, eliminação de uma secreção vulvar, né, com acúmulo de pus, né, mucoturva, purulenta, depois eu vou mostrar uma ilustração de Sheldon, 2009, uma consistência uterina não condizente com a fase do ciclo que eu comentei para vocês, uma linha hiperecogênica, como neste caso, aqui é um corte transversal do útero, então o útero foi fatiado, e no centro, no lúmen uterino, eu observo essa imagem hiperecogênica. Isso nada mais, nada menos, essa alteração, essa ecotextura hiperecogênica no centro do corte transversal do corno uterino, isso aqui é acúmulo de pus. Tá? É o que nos traduz. E o prolapso do primeiro anel de Burdi. E claro, né, quanto mais tempo essa secreção, ou seja, esse processo inflamatório crônico, ele mantiver nesta fêmea, a tendência é que a capacidade dessa vaca tornar-se prenhe torna-se reduzido em função de que, numa situação de persistência do processo inflamatório, existe a tendência de acontecer a substituição do tecido epitelial, do epitélio, do endométrio, por tecido conjuntivo fibroso,
o qual nós chamamos de endometrose. Endometrose. Não é o que acontece em mulheres, endometriose. São situações distintas. Endometrose é fibrosamento uterino. É substituição do tecido epitelial por tecido conjuntivo fibroso de revestimento. O qual é claro que no momento da placentação, que esta vaca retorne a uma atividade cíclica e acabe emprenhando, poderá levar a uma perda gestacional, porque o útero, como tem muito tecido conjuntivo fibroso, ele tem uma baixa capacidade de dar um suporte nutricional devido à redução do contato útero-placenta em função deste fibrosamento uterino. Endometriose em mulheres é a presença de tecido uterino ectópico, ou seja, fora do útero, na tuba uterina, que por sua vez leva à ocorrência de dores uterinas, sendo muitas vezes necessário fazer aí uma intervenção cirúrgica para a remoção destes. Tá? Então são coisas distintas, tem que ficar bem claro isso. Aqui, pessoal, apresento no exame vaginal, o cérvix e o prolapso do primeiro anel de Burdi, aqui essa linguinha, tá? Onde que na subclínica tu não vai ver isso aqui. Tá? Lógico, a endometrite crônica clínica a gente classifica em graus para que nós consigamos não só determinar a severidade deste processo inflamatório, mas também um prognóstico reprodutivo. Qual é a capacidade dessa fêmea tornar-se gestante? A tendência é que isso existem 4 graus, o qual nós chamamos de catarro genital grau 1, catarro genital grau 2, catarro genital grau 3 e, por último, catarro genital grau 4, o qual nós a classificamos como piômetra. As de grau 3 e as de grau 4, elas têm uma substancial metaplasia de endométrio, ou seja, uma substancial substituição de tecido epitelial, esse negócio tem vida própria, de tecido epitelial por tecido conjuntivo fibroso. Então, voltando lá na endometrite agora subclínica, alguns pontos nós já conversamos, você não vai ver nada. A única forma de você pegar ela na curva é fazendo a citologia uterina ou a biópsia uterina. O problema da biópsia é a praticidade. Pessoal, aqui tem uma imagem no quadrante superior direito da tela, um corte transversal de 2 córneos uterinos, na realidade foi, até o terceiro está aqui embaixo. Aqui é a porção dorsal do corno uterino direito, porção ventral, aqui porção dorsal do esquerdo, aqui não apareceu na imagem. Mas se você perceber aqui no lúmen, na região central, se nós se nós observássemos uma linha hiperecogênica, uma distensão hiperecogênica no lúmen uterino, nós poderíamos até inferir que trata-se de uma endometrite, de um catarro genital ali presente. Mas no caso da endometrite subclínica, você não vai conseguir fazer essa coleta de informação. O cérvix aqui, claro, pessoal, isso aqui é um cérvix de uma vaca no cio, mas que dá para nós observarmos isso. Ou seja, mesmo a vaca estando no cio, mesmo a vaca estando com o cérvix aberto, se fosse endometrite crônica clínica, você observaria o prolapso do primeiro anel de Burdi. No caso da endometrite crônica subclínica, tu não vais observar isso. Ou seja, a única forma de você fazer o diagnóstico é fazendo uso destas duas técnicas. No entanto, é claro, a biópsia uterina é praticamente raríssimas as vezes que são feitas, porque tem um preço agregado, leva um certo tempo para você ter o diagnóstico em mãos e que, portanto, infelizmente acaba não sendo prática de ser realizada, mas seria mais completa que a própria citologia. No entanto, uma forma prática, rápida,
praticamente com resultado logo em seguida, é a citologia uterina, basicamente fazendo uso aí de uma escova ginecológica, de um citobrancho ou até mesmo de um swab. Você coleta as células do endométrio, depois da coleta, você pega esse swab, rola numa lâmina de microscópio, cora com um panótico rápido e faz a contagem, que basicamente e a interpretação é a proporção de polimorfos nucleares em relação à quantidade de células endometriais em descamação. E aí, dependendo da referência que tu segue, você pode inferir se essa vaca tem endometrite subclínica ou não. Ou seja, se caso nós utilizássemos uma citologia uterina para diagnóstico de endometrite crônica clínica, é evidente que você vai ver uma grande presença de polimorfos nucleares. Agora, na subclínica, né, é uma técnica de eleição aí para este diagnóstico. Infelizmente, tem muitos colegas que, por uma situação como essa, de uma forma inespecífica, fazem o tratamento aí destas vacas, que muitas vezes, né, não consegue fechar o diagnóstico de endometrite crônica, mas eles, de certa forma, têm uma certeza que é uma endometrite crônica. Tá? Bom, aqui vou mostrar um gráfico, uma publicação de Sheldon, né, e colaboradores. Sheldon é um pesquisador bem conhecido na área de saúde uterina de bovinos de leite. Né? O que eu vou apresentar aqui para vocês é baseado em bovinos de leite, não é bovinos de corte. Tá? Bovinos de corte não tem um estudo como esse. Que basicamente é o quê? Então tem a metrite puerperal, que acontece praticamente nos 14 dias, e depois a endometrite crônica. Vocês podem pensar, bom, primeiro caso aqui, né? Então, pode acontecer dessa vaca que desenvolveu metrite puerperal aguda resolver o problema dela nos primeiros 14 dias? Pode. Pode acontecer dessa metrite puerperal aguda, em função do tempo, eu já considerar endometrite crônica, ou seja, a partir de 15 dias? Pode. Uma vaca que tem metrite puerperal aguda pode transformar-se numa endometrite crônica, clínica. Pode. Pode acontecer que essa vaca não teve metrite puerperal aguda, porém, por uma razão especial, uma situação de baixa imunidade, ela acabou, durante o processo de cura uterina, né, tornando-se ineficiente nesta e desenvolvendo uma endometrite crônica? Pode. Então, tudo isso pode. Bom, basicamente, no plantel, nós esperamos que 40% destas fêmeas são passíveis de ter metrite puerperal aguda. No entanto, não são todas que adquirem um grau severo, né, que a tal ponto pode culminar com a morte desta. Né? Não são todas. Ou seja, 60% delas, ou seja, um pouco mais da metade delas, elas, né, têm a eliminação do lóquios, né, lembrando a vocês, um lóquios nas primeiras horas pós-parto, um lóquios avermelhado, um vermelho vivo. Passou-se aí 2 dias, já um vermelho escuro, resultante de hemácias oxidadas. Lá pelo 7º dia já vai ter mais no 7º, 8º dia, uma coloração mais de café, né? E até que então, gradativamente, ela vai reduzindo, ela vai tornando-se uma secreção menos, com presença de sangue, com presença até mesmo de células do sistema imunológico, e lá por 21 dias muitas vacas até acabam de liberar esta secreção. Lógico, numa situação de vacas que tiveram um parto ali, ou um periparto ali adequado, né? Não tiveram distocia no parto, ou alguma interdecorrência em função do cálcio. E que em torno ali de 15%, basicamente, são as vacas no teu plantel que desenvolverão endometrite crônica. Tá? Então, isso a gente consegue ter uma noção bem fácil aí dessas ocorrências. Né? O que nós temos que tomar como atenção? Nós temos que tomar primeiro como atenção. A reprodução em vaca de leite se faz no período seco.
Por que no período seco? Porque ali eu consigo prevenir a hipocalcemia clínica e subclínica, a qual que, quando da ocorrência destas, comprometem aí o processo de cura uterina pela imunodeficiência em função em função dos baixos níveis de cálcio. Tá? 2. Nas vacas pós-parto, elas deverão ser avaliadas todas as visitas que você proceder neste plantel. Tá? Eu a cada 15 dias ou a cada um mês eu estou visitando a propriedade, então é necessário que você faça aí o acompanhamento, não só das vacas de leite, fazendo a avaliação do pH da urina, já expliquei isso para vocês, que é uma forma de você assegurar se aquela vaca em específico ela está tendo uma ação eficiente da dieta aniônica, né? Basicamente, né? Ou não, né? Se não tiver, aí você tem que melhorar o acesso ou até mesmo a troca de um sal mais palatável. Lembrando que estes sais aniônicos, eles não são praticamente nada palatáveis. Então, a diferença entre um fabricante e outro, em parte, deve-se a esse segredo de palatabilidade, que determina, é claro, a qualidade deste sal. Tá? Então, são as diferentes situações que possibilitam na interpretação. Então, você tem que avaliar as vacas no período seco, certificar se estão ingerindo cálcio adequadamente e nas pós-parto fazer a avaliação periódica, né? Executar uma periodicidade nessas avaliações e o acompanhamento de evolução, não só do puerpério, ou seja, da involução uterina, mas também aí do diagnóstico de possíveis processos inflamatórios. Fatores que podem predispor, que pode levar aí à ocorrência da intensificação do processo infeccioso e, consequentemente, da atividade inflamatória. Abortos, né? O aborto ele acaba culminando com retenção de placenta, né? Partos distóxicos, a maioria dos partos distóxicos também cursam com retenção de placenta. Vocês podem perguntar, tá, mas por que praticamente todo o aborto, todo, vai cursar com retenção de placenta? Bom, isso deve-se que lá no momento, essa retenção de placenta ela é derivada de uma imaturidade, por uma ação enzimática, que possibilita a separação dos cotilédones que estão aderidos nas carúnculas, ou seja, os cotilédones placentários eles estão aderidos dentro das carúnculas, e a gente sabe que a unidade carúncula e cotilédone chama-se placentoma. Então, por esta imaturidade, porque o aborto ele acontece 1 mês, 2 meses antes do parto, né? Estou dizendo até 2 meses antes do parto, dos 60 dias até 2 meses antes do parto, já tem placenta, até ali nos 60 dias, evidentemente. E, claro, por esta imaturidade acaba levando à retenção de placenta. E a gente sabe que a retenção de placenta promove dificuldade na cura uterina. Para o seguinte aspecto, aqui tem um trabalho bem antigo, né, mas muito esclarecedor. Lembrando a vocês lá da retenção considera-se retenção de placenta aquelas vacas que estão com elas retidas a partir de 12 horas. Isso é classicamente definida como retenção de placenta. Bom, aqui é um trabalho bem antigo de 2 tipos de vacas que não tiveram retenção de placenta, simbolizadas pelas bolinhas pretas, e vacas que tiveram retenção de placenta, simbolizada por essa bolinha branca ou essa bolinha aberta. O que eles queriam avaliar nestes 2 graus? Qual que era a capacidade fagocítica, né? Pegaram-se dessas vacas, coletaram esses polimorfos nucleares e testaram qual que era a capacidade fagocítica em relação aos dias pós-parto. Então, a cada dia eles iam coletando, né? Na realidade, a partir do 2º dia eles começaram a coletar e conferir
né, qual que era a capacidade fagocítica. Lembrando a vocês que não basta ter uma boa quantidade de polimorfos nucleares dentro do útero, mas também é necessário que tenha uma grande capacidade fagocítica. De nada adianta eles estarem lá se eles não fazem a função deles. Resumidamente, é isso. O que eles perceberam? Que naquelas vacas que desenvolveram retenção, aliás, que desenvolveram retenção de placenta, é aqui nessa parte, retenção de placenta, simbolizada pela bolinha branca, elas basicamente lá por volta do dia, entre o dia 5 e o dia 8, que foi os períodos mais impactantes, praticamente a capacidade de... Aliás, desculpa, vacas que tiveram retenção de placenta é bolinha branca, tá? Praticamente elas tiveram a metade da capacidade fagocítica de vacas que não tiveram a retenção de placenta. Então, aquelas que não tiveram retenção de placenta, elas tiveram o dobro da capacidade de fagocitose por esses polimorfos nucleares do que aquelas que tiveram retenção de placenta. Então, quando a gente fala que quando uma vaca tem retenção de placenta, o puerpério prolonga porque a cura uterina fica atrasada. Então, essa é a resultante disto. Outros fatores que também predispõem, a gente falou daquela peculiaridade de manejo da vaca de leite, né, que pela parte do bezerro elas não desenvolvem o anestro lactacional, em função de uma liberação que acontece na vaca de corte de opioides endógenos, de prolactina em alta concentração, que é o hormônio do vínculo materno. Tá? Então, na vaca de leite ela acaba ovulando, porém, né, um fator bastante crítico é essa progesterona ali durante o puerpério, né, que não é legal. Fato este que tu não vai observar numa vaca de corte, a menos que ela morra o bezerro, né, ou que ela perda o bezerro, ou alguma coisa aconteça. E também as situações de hipocalcemia, né, clínica e subclínica, que reduzem a imunidade. Então sempre é necessário que eu estabeleça uma adequada dieta cationiônica, né, um diferencial cationiônico da dieta, ou seja, com maior quantidade de ânion, sulfato, cloro, né, que são íons negativos. Quanto maior a quantidade de íons negativos lá no rim, maior será a sua liberação pela corrente sanguínea. Então, tá passando o sangue lá, o rim, o que ele faz lá no néfron? Ele pega aquele cloro excedente, joga pela urina, mas para que aconteça esse processo de eliminação dos íons negativos, dos ânions, em contrapartida acaba absorvendo íons positivos como o hidrogênio. Né? O hidrogênio é um íon positivo que vai gerar uma acidose metabólica requerida para a liberação de paratormônio, o qual é implicado por determinar a ativação osteoclástica, que consiste da mobilização de cálcio dos ossos para o sangue. Então, aquilo que eu comentei para vocês como prática, além de olhar as vacas do pós-parto imediato, né, para verificar como que está acontecendo o puerpério, se está eliminando o lóculos adequadamente, se essa vaca está desenvolvendo uma endometrite puerperal, uma endometrite crônica, clínica ou subclínica, enfim, você deve monitorar as vacas no período seco, que é a tua próxima leva de fêmeas que implicarão na produção de leite. Aqui são parâmetros estes que você seguramente, caso no momento da coleta do pH urinário, porque o pH urinário é a resultante do pH sanguíneo, né? Então ele é o reflexo do pH sanguíneo. Se você conseguir manter estes parâmetros de pH aqui, você tem a certeza que aquela vaca X, Y e Z estão sofrendo, ou melhor, estão sendo submetidas a uma adequada dieta aniônica. Bom, agora nós vamos explicar especificamente não só a forma de diagnóstico, a gente já
em parte a gente já explicou para vocês, porém nós vamos enaltecer alguns pontos novamente, mas também as formas de diagnóstico e tratamento. Lembrando a vocês que o tratamento aqui que eu vou passar é sugerido. Bom, metrite puerperal aguda. Então a gente já comentou que acontece nos primeiros 14 dias pós-parto e ela pode levar aí até mesmo à morte do animal, né? Caso, é claro, não for feito os procedimentos rápidos adequados. Seja este no tratamento uterino, que é específico, que é o foco de origem, como também, por vezes, é necessário o tratamento sistêmico. No diagnóstico, como eu já havia comentado, é uma secreção purulenta fétida, que acaba sendo drenada pela vulva, até parece um creme de leite esse negócio, né? Isso aqui é fétido. Sinais clínicos é febre, isso aqui na realidade é a resultante das toxinas liberadas pelas LPS da parede celular das bactérias gram-negativa, que vão implicar aí, né, são pirógenas, que vão levar a uma ocorrência de febre, a vaca com febre, focinho seco, para de comer, fica delgada, pelo arrepiado. Então você já consegue verificar que, e claro, não só isso, não só a absorção dessas toxinas bacterianas lá no útero em função do lóquios e da temperatura adequada e umidade, mas também aí a ocorrência de uma septicemia advinda do útero. Então, exame físico estão todos listados ali, né? Já fica até sugerido para vocês, já fica claro, né? Exame vaginal, caso procederes, secreção purulenta fétida, tu já pode ver pela vulva, uma mucosa avermelhada, prolapso do primeiro anel de Burdi, né? E é claro, né, para o tratamento, né, eu gostaria de deixar bem claro aqui para vocês que a gente, de certa forma, né, em outras disciplinas, nós determinamos que, tratamento que se é necessário o uso de antibióticos, ele só deve ser realizado quando o animal estiver com febre. Neste caso não se aplica, gente. Tá? Aqui claro, a metrite puerperal aguda pode dar febre, isso é fato, né? Mas nos casos, por exemplo, a de endometrite crônica, tu vai também utilizar antibiótico, por mais que ela não tenha febre. Neste caso, ela tem febre. Tá? Então, um ponto muito importante que você deve esclarecer para o proprietário são dois. Primeiro detalhe, né? A tendência é que essa fêmea acabe cursando, está com um sinal de septicemia, que, portanto, só isso por si só não deve ser recomendado o consumo do leite desse animal. Outra questão é que é necessário aí que você faça um tratamento não só intrauterino, mas também sistêmico. Afinal, pode culminar com o risco de morte deste animal. Então, é um tratamento tanto parenteral quanto por meio da infusão intrauterina. Então, aqui estão algumas situações. Em se tratando de uma vaca com metrite puerperal aguda, mesmo que ela não tenha febre, e caso tu não proceda aí um tratamento sistêmico, neste caso eu sempre aconselho que seja procedido sim. Aqui está o tratamento. Tá? Tratamento. Dipirona sódica, né, para febre. Fluidoterapia, né, principalmente aí também com polivitamínico. O animal está sem ingerir, está sem comer, está no pós-parto imediato. Suplementação com cálcio, enxofre e magnésio, né, é fundamental para isso. Pode ser o cálcio um fator desencadeante desse agravamento da metrite puerperal. E um antibiótico sistêmico, né? Aqui estão algumas sugestões de antibiótico sistêmico. E também um flush uterino para lavagem, para eliminação destes pirógenos. E também, é claro, uma infusão intrauterina por este. Tá? É o ideal que seja procedido. Lógico, esse tratamento que consiste da associação de uma infusão intrauterina por antibiótico e sistêmica, né, lembrando que é o mesmo antibiótico, né, neste caso é mais que necessário que eu execute aí o descarte desse leite. Tá? Esse leite aqui não dá, vai
contaminar os outros e determinando aí o resíduo no leite, você vai ter que pagar a carga do caminhão depois, né? Aí sai caro. Então esse leite tu não vai usar para o consumo humano. E além do mais, um bicho está com febre, né? Com septicemia. Bom, falando então da metrite puerperal aguda, pode acontecer uma evolução. Eu não diria uma evolução, mas eu diria uma continuidade do processo inflamatório, ou seja, a partir de 15 dias, que são as endometrites crônicas, as quais poderão ser classificadas como endometrite subclínica, que é aquela que a gente, por testes convencionais, eu não consigo exercer aí o diagnóstico, somente por citologia uterina, e a endometrite clínica, a qual pode ser classificada em leves, moderadas e severas, né, o qual a gente classifica pelo catarro genital, que depois vai ficar bem claro para vocês. Os graus de endometrites, a subclínica, né, eu já comentei com vocês, as clínicas, que são classificadas em graus, estão aqui os graus, o qual a gente chama de CG1, CG2, CG3, CG4, catarro genital grau 1, catarro genital grau 2, catarro genital grau 3 e catarro genital grau 4. Lembrando a vocês que, por si só, a interpretação desse catarro genital, seja por meio do exame vaginal ou por meio da ultrassonografia, onde que os dois testes são equiparáveis, onde que estes dois testes têm o mesmo peso diagnóstico, outro papel de relevância por meio dessa pesquisa desse tipo de catarro genital, que determina a severidade da endometrite crônica clínica, a gente consegue inferir qual que é o prognóstico reprodutivo desta fêmea. Onde que nos 2 primeiros graus ele é favorável, né? Lógico, desde que eu faça um rápido tratamento, tornando-se de reservado a desfavorável em graus, nos últimos 2 graus, nos graus mais acentuados. Este catarro genital grau 4 já tem uma perda substancial de endométrio, a parede também já fica mais fina e um grande acúmulo de pus. Tá? E isso aqui é um fibrosamento uterino, tanto no 3 quanto no grau, que muitas vezes é questionável o tratamento desta vaca. Ou seja, para que realmente compense o tratamento, e aqui eu vou expor para vocês nestas situações específicas de, por exemplo, um animal de um bom gabarito genético, que eu proceda esse tratamento. Mas lógico, você tem que deixar o proprietário ciente dos resultados. Por quê? É um tratamento de difícil controle, porque tem uma formação de um biofilme bacteriano que promove, que é considerado um fator de resistência a antibióticos. Tá? Então, isso é uma situação muito delicada. E claro, né, para que você consiga utilizar esta fêmea, vai ser somente para fim reprodutivo. Então já acaba muitas vezes caindo por terra se for uma vaca de leite. Então a vaca tem que ser uma genética fantástica que o proprietário esteja disposto a investir, porque o tratamento é caro e a forma reprodutiva que eu posso usar com essa fêmea ou será a FIV ou a transferência de embriões, que são técnicas caras. Então, às vezes eu posso partir direto para uma FIV, porque esse útero é caro o tratamento, ou uma técnica mais simples, que é a transferência de embriões, que basicamente consiste, no caso da primeira, que é a FIV, de aspirar os óvulos, os oócitos, maturá-los em laboratório, fecundá-los em laboratório, que a gente chama de fertilização in vitro, fazer o cultivo embrionário e lá com 7 dias transferir para uma outra vaca. Né? Ou seja, é outra vaca que vai gestar. Ela não tem mais capacidade de gestar o útero, não suporta mais isso. Ou pode ser uma transferência de embriões, que neste caso, é claro, você vai ter que tratar o útero. Né? Então,
é algo que você deve pesar aí. Tem o custo do tratamento uterino, que não é só uma lavagem uterina, não é só uma administração de antibiótico que você vai resolver esse problema. Bom, estes catarros genitais da endometrite crônica clínica, aqui existe até uma representação de Sheldon e colaboradores no que concerne a interpretação desta secreção, seja essa por meio da inspeção do exame, vaginal, passando um espéculo no conduto vestíbulo vaginal, ou até mesmo daquela secreção que acaba sendo drenada pela vulva, né? Então, são algumas interpretações. Aqui o mucoide, que é aquele muco que nos lembra a clara do ovo, né? Sem estrias de pus, ele é translúcido, né? Ele não é opaco, opaco. Aqui uma situação que pode nos traduzir uma catarro genital grau 1, que é uma forma branda, onde que, fazendo uma relação, eu espero que uma secreção que seja considerada mucoturva, ela tenha no máximo 25% de pus, de estrias de pus, e o restante, 75%, de muco. Já no catarro genital grau 2, eu espero que tenha um maior acúmulo de pus, uma maior distensão uterina no momento que tu fores passar o ultrassom, onde que 50% será composto por pus e 50% por muco. E nos graus mais acentuados de catarro genital, praticamente seja composta por pus. E aí você pode me perguntar, tá, mas qual é a diferença do 3 e do 4? Sendo que o pus apresentará, ele se apresenta na hora que eu estiver avaliando a secreção drenada um aspecto purulento, e que no ultrassom vai ser uma ecotextura bem hiperecogênica com uma grande distensão por líquido. Então, o grau 4 ele tem uma maior distensão por líquido. A diferença se dá que nesta de grau 3, aqui ele tem uma considerável quantidade de parênquima, não diria parênquima, né, mas de espessura uterina, de endométrio, de miométrio. Fato este que você acaba não observando no catarro genital grau 4, já vai estar com uma parede fina, um útero muito flácido, né? Então, são uma diferença primordial que você consegue diferir o CG3 do CG4. Dentre as endometrites crônicas clínicas, então nós vamos explicar aqui o tratamento, o diagnóstico, o tratamento de cada grau de catarro genital. Lembrando que o grau 3 e o grau 4 são formas severas, que aí é questionável em fazer o tratamento ou não, mas caso fazê-lo, dependerá se o proprietário está disposto em investir na genética desse animal. Lembrando que produção de leite não vai rolar mais, né? Se ela não vai parir, ela não vai mais produzir leite. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que, para que eu consiga reproduzir este animal, eu tenho que fazer uma FIV ou uma transferência de embriões. E que, para transferência de embriões, eu devo proceder o tratamento uterino. Bom, quais são as informações? Qual que é a queixa do proprietário, né? Primeiro, é aquela vaca que continuamente vai entrando no cio. Às vezes ele pode inseminar ou não. Se for um proprietário ligado, ele já vai ver muco, então ele já nem vai inseminar essa vaca. Mas é raro esses proprietários, mas tem. Tá? Então, isso é uma coisa para você verificar. Elas ciclam normais, tanto na endometrite clínica, que é essa de CG1, quanto na subclínica, elas estão ciclando normais. Mas ambas entram dentro da periodicidade, ou seja, cada 21 dias elas estão entrando no cio. Porém, nessa CG1 eu enxergo pus, na outra não. E lembrando a vocês que a única forma de pegar esta vaca com endometrite subclínica é fazendo a citologia uterina. Então vai ser aquela vaca que o proprietário não vai observar nenhuma alteração da secreção, é aquela vaca que vai estar entrando no cio a cada 21 dias, é aquela vaca que tem uma duração do ciclo estral, ou seja, o intervalo entre um cio e outro regular, normal,
Porém, ele vai inseminar 2, 3, 4 vezes, não emprenha. Até essas vacas nós a consideramos de repeat breeders, né? Ou vacas repetidoras de cio. Essa é uma das razões que é contaminação uterina subclínica, né? É uma sugestão de tratamento. Se for a crônica, como também a própria subclínica, você deve proceder o mesmo tratamento, tá? Então são para as duas aqui. Pegou lá na citologia, tu faz o mesmo tratamento do que a do catarro genital, grau 1. Você pode, se caso ela tiver um corpo lúteo, fazê-la entrar no cio para abrir o cérvix ainda mais, para que você tenha o próprio ésto como um coadjuvante, que por sua vez carrega, né, polimorfos nucleares no auxílio da cura uterina, juntamente com o tratamento fazendo uso de antibióticos. Lógico, pessoal, aqui é opcional. Você pode fazer tanto o tratamento parenteral, e aí tu tem que ter um certo cuidado, principalmente com estas duas drogas aqui, resíduo no leite. Eu coloquei aqui proposital. Essa vaca, tratamento com... Por que oxitetraciclina e gentamicina? Primeiro, a oxitetraciclina, se vocês se lembram lá da farmacologia, ele é um agente bacteriostático. Como é um processo inflamatório derivado de uma infecção leve, podemos considerar assim, fazendo uso de um bacteriostático, desse aqui já se dá por suficiente. O problema é que a oxitetraciclina intramuscular, o resíduo dela fica por até 7 dias no leite. E isso não vai dar certo para o proprietário. Então fique bem atentos a isso. Se for a gentamicina, de 3 a 4 dias, também não pode rolar. É eficiente, ambos os antibióticos apresentam uma boa distribuição intrauterina, sim, mas o problema é isso. Em parte, você pode proceder aí fazendo o tratamento com outros antibióticos que são resíduo zero no leite, que são as cefalosporinas da vida aí, né? Cefoquinona, cloridrato de ceftiofur, né? Que também tem uma boa distribuição intrauterina, e a vantagem que alguns cursam com resíduo zero no leite. O problema deles é o seguinte, não vou dizer o problema deles, na realidade um cuidado que tu deves tomar, que dependendo da capacidade nutricional dessa vaca, às vezes ela já está magra, portanto vulnerável à infecção, e tudo isso pode ser também resultante de uma atividade hepática reduzida, né? O que eu estou querendo colocar aqui para vocês? Me lembro de uma situação de queixa de um dono de laticínio, que ele dizia que alguns proprietários faziam tratamento de uma infecção uterina, né, com antibióticos que são considerados resíduo zero no leite, mas que mesmo assim dava resíduo no leite. Então, tomem bastante cuidado, observe como é que está a condição nutricional, a condição hepática desse animal, porque você pode chegar e dizer assim para o proprietário, fulano, esse antibiótico é resíduo zero no leite, porém, para que nós possamos precaver aí uma possibilidade dessa vaca não conseguir metabolizar esse antibiótico, essa vaca pode ter resíduo no leite. Bom, uma outra forma também é fazer aí uma infusão intrauterina, né? Que pode ser por todos esses antibióticos aí que tem disponíveis no mercado. A gentamicina é um bactericida que também dá para ser usado intrauterinamente. Porém, a forma utilizada para infusão intrauterina ela é tamponada. Se não me falha a memória, não sei bem ao certo se ela é ácida, se ela é básica, me parece que ela é muito alcalina. Torna-se muito irritativo e que existe e é a forma disponível, que é o Gentrin, que tem no mercado, ouro fino. Ela é tamponada, então ela não irrita o útero. Tá? Mas, no geral, são estes antibióticos que você usa. Tu usa tanto pela via parenteral, por exemplo, eu não consigo fazer a lavagem uterina, não consigo fazer uma infusão uterina.
Geralmente a gente utiliza aí ceftiofur. Essa coisa tem vida própria. Por exemplo, eu não consigo verificar aqui das resíduos, ou posso fazer por meio de uma infusão intrauterina. Então lavo o útero, coloco o antibiótico lá para dentro. Tá? Então tome bastante cuidado com relação ao resíduo zero no leite. A de grau 2, que é uma endometrite crônica clínica, né, ela carece um pouco mais de atenção. Primeiramente, ela é uma tradução de um processo inflamatório muito extenso já, com uma grande quantidade de pus, prolapso do primeiro anel de Burdi, né, que é uma cervicite. No entanto, elas ciclam normalmente. Né? Então, a cada 21 dias, elas exibem, dentro desse período regular, a entrada no cio. E aí, é claro, né, como ela exibe uma atividade cíclica, se ela estiver no cio, você pode aí fazer o uso da prostaglandina. Pode não, deve fazer o uso, né? E aí você pode pensar, tá, mas qual é a praticidade? Se a cada 15 dias, se a cada 30 dias eu vou lá no tambo leiteiro, né, vou lá na propriedade fazer a avaliação dessas vacas. Às vezes você pode prescrever um antibiótico que dá resíduo zero no leite para que o proprietário faça. Né? Então, dá para você fazer isso aí. Então, tu pode fazer o tratamento tanto por via sistêmica e deixar para o proprietário, ou até mesmo por você pela via intrauterina. Mas neste caso é necessário, é importantíssimo que você execute a lavagem intrauterina. Então aqui tem um corte transversal, tu vê uma quantidade substancial de secreção acumulada no útero e que, portanto, é importante que tu lave esse útero com solução fisiológica de cloreto de sódio a 0,9% estéril, previamente aquecida, que favorece na drenagem desta secreção. Existem pipetas, isso é para aula prática, né? Existem pipetas que você utiliza, né? Você cateteriza o cérvix, você passa o cérvix, você joga a secreção, você drena. Eu gosto muito das sondas de Foley, 6 pila, uma sondinha de Foley, é barato, descartável, né, de látex, que é uma sonda que tem 2 aberturas laterais, tem um balãozinho, que é o cuff, né, que é a mesma sonda que você utiliza ali em cães para refazer a pressão negativa intratorácica. E claro, você observa que a consistência uterina não está em consonância, por exemplo, com uma vaca. Desculpa, aqui puxou, eu não vi esse lazarento. Então pode acabar acontecendo. Agora de grau 3, né, é aquele detalhe, compensa tratar, já expliquei as justificativas. Nestes casos em específico, pessoal, tem vacas que elas ciclam de forma irregular ou a cada 25, 30 dias. Às vezes essa regular não é o prolongamento do intervalo de cio, mas às vezes pode ser o encurtamento desse cio. Lembrando a você que ela tem uma atividade inflamatória. Isso libera a prostaglandina, isso causa luteólise, né? Então ela pode encurtar também. Mas é muito relativo, né? Nós não temos ainda o conhecimento do que determina que essa vaca tenha um encurtamento do intervalo entre cios ou o prolongamento. Isso a gente não sabe, mas a gente sabe que acontece. Né? Não sabe o porquê dessa diferença, mas sabe que acontece. Ou em algumas situações até mesmo a ciclia. Né? Então, lembrando a vocês lá que, embora a quantidade de toxinas bacterianas seja reduzida, né, no caso de endometrites crônicas, nestas formas mais severas, né, acontece uma certa absorção destas para a corrente sanguínea que interferirão lá na liberação das gonadotrofinas na hipófise anterior, FSH e LH. Por isso que pode determinar um período de aciclia. Então isso tem um trabalho do próprio Sheldon que faz essa analogia, que infelizmente eu perdi a ilustração da figura. É uma secreção mais purulenta, né? É pus, só pus. O útero de consistência firme, ele tem uma espessura, ele é espesso o útero, né? O útero é espesso, ele é duro. Prolapso do primeiro anel de Burdi, está drenando frequentemente essa secreção, seja no cio, seja no metaestro e diestro, proestro, enfim, independente do ciclo.
uma hiperemia de mucosa vaginal, que nem você fizesse aí, passasse o espéculo, como nessa imagem, tu vê bastante uma secreção, uma parede mais avermelhada, uma secreção alterada, vai ter pus, não é o caso, neste caso aqui a gente não observa pus, porque a gente vai observar no fundo da vagina, mais embaixo, né? Um pouco mais embaixo, desculpa. Então, é aquele detalhe, compensa tratar? E aí você tem que deixar o produtor ciente, não só deste tratamento, mas também dos resultados aí. Então, como é uma forma mais severa, às vezes é necessário associar os dois tratamentos, tanto a infusão parenteral quanto a infusão intrauterina. Se vocês perceberem aqui, não tem nenhum bacteriostático nem a gentamicina. Infelizmente, a gentamicina já tem uma certa resistência, né? Até inclusive o próprio ceftiofur, infelizmente. Né? Mas tem que deixar o produtor ciente. Às vezes só uma lavagem uterina não é suficiente, vai ter que fazer 3, 4 lavagens. A questão do resíduo no leite pode ter um impacto nisto. Aqui a imagem da esquerda é um útero repleto de pus, né, um corte transversal, aqui a parede do útero, cheio de pus, né, então pontos hiperecogênicos em suspensão, na medida que eu vou mexendo com o útero, eles vão se mexendo. Lógico, nesta imagem é uma foto, mas no ultrassom nós enxergamos bem. E do lado direito aqui, né, esta imagem aqui é a representação do ovário, que tem um folículo ovariano e um corpo lúteo. Lógico, né, a vaca pode determinar numa situação de aciclia, pode não ter este corpo lúteo, tá? Isso é muito relativo. Então está aqui o tratamento. Aquele detalhe do resíduo no leite, tomem muito cuidado, tá, pessoal? Por que eu estou colocando aqui, professor, então por que tu colocou lá gentamicina, oxitetraciclina? Tu pode fazer na vaca de corte não vai ter esse problema, né, gente? Por isso que eu acabei colocando. A CG4, que é a forma mais grave, né, onde que tem uma quantidade considerável de pus acumulado, nós a classificamos como uma piômetra, né, aí sim uma perda reprodutivamente quase na estaca zero, gente. Então é bem complicado mesmo. Mas, caso o proprietário resolva fazer uma transferência de embrião, ele pode proceder, né, um tratamento, 3, 4 lavagens intrauterina, mas aí tem uns pontos aí que nós devemos levar em consideração. Pode acontecer desta vaca ter ou não corpo lúteo. A perda de massa uterina é tão significativa que inclusive a própria prostaglandina acaba sendo comprometida a sua produção. Olha só, gente, detona com o útero mesmo. Nem a prostaglandina que participa do processo inflamatório escapa dessa agressão uterina. Tá? Por isso que pode acontecer de ela ter um corpo lúteo ou não ter corpo lúteo. Então, existem algumas formas dessa piômetra, de ela ter uma persistência do corpo lúteo por falta de prostaglandina ou ausência de corpo lúteo. Ela pode estar com o cérvix aberta, né, drenando aquela secreção mucopurulenta, que nem aquela vaca deitada lá no freestyle, ou ela pode ter fechada, o cérvix fechado. Aqui o proprietário acha que ela está prenha. Ou seja, a vaca não está ciclando, ela não está entrando no cio. Né? Chega lá, você é afoito às vezes, palpa lá, o útero está cheio, está prenha. Está cheio de pus, isso sim. Um falso diagnóstico. Então tem que tomar bastante cuidado. Cuidado lá na palpação, tem que palpar placentoma, isso é muito importante, né? Na piômetra não tem placentoma, tá? Parede fina. Então, palpe com certeza, né? Tem que tomar bastante cuidado, o útero vai estar cheio de pus. Tá prenha, né? Tá prenha caramba, né? Tá vazia, né? Uma baita de uma pulseira dentro desse útero. Então, tome bastante cuidado. Então, ela pode ter persistência de corpo lúteo e um cérvix aberta, uma persistência de corpo lúteo e um cérvix fechada, uma ausência de corpo lúteo e um cérvix aberta e uma ausência de corpo lúteo e um cérvix fechado. E dependendo dessa situação aqui, tu vai proceder também a um tratamento que, neste caso, vai precisar de um tratamento hormonal. Então, vaca de corte nem perde tempo, só seja uma vaca de R$1 milhão, né? Então, aqui um corte que mostra uma parte do útero cheio de pus,
né? Pode ter o corpo lúteo ou não, né? Então isso é relativo. Claro, aqui eu fiz a representação de um ovário, né? Apenas, tem que avaliar os dois, evidentemente. Às vezes um deles está mais lá para o fundo, né, por causa da distensão por líquidos. Vaca de leite é aquele detalhe, compensa tratar, vale a pena tratar, às vezes vai ter que ir para o abate, né? Então não compensa muito, mas vem a questão aqui. Então, se caso for fazer uma transferência de embrião, eu particularmente até recomendo que seja feita uma FIV, né? Ele não gasta com tratamento intrauterino. Porém, aí fica a critério dele, né? Você apresenta as possibilidades de trabalho, né? Ou seja, tu tem um know-how assim que tu consegue dar a possibilidade, né, de o proprietário opinar, né? O que ele acha melhor. Logicamente, tu tem que, em determinados momentos, induzi-lo a tomar uma medida mais coerente aí, principalmente neste caso. Então, lavagem intrauterina, né? Tu lava esse útero, tem o biofilme. Isso aqui é só para lavar o útero, tá, pessoal? Ela não consegue conceber mais nada aqui. Para você coletar o embrião aqui dentro do útero, para não coletar no meio desse pulso. Resumidamente é isso, por isso tu faz o tratamento. Para fazer o tratamento depende, se ela tiver corpo lúteo, eu posso fazer uma prostaglandina F2-alfa. Teoricamente, com essa prostaglandina F2-alfa, teoricamente, e depois eu vou explicar por que é teoricamente, ela entrará no cio e abrirá o cérvix, facilitando na drenagem desta secreção. Porém, é muito difícil de isso acontecer, pessoal. Às vezes aquele corpo lúteo lá só está o arcabouço dele, não tem mais nada. Outra coisa também, isso aqui pode ser uma falácia, perde uma massa substancial do útero, né? Perde miométrio, uma parte do miométrio, então é delicado a gente conseguir aí pensar nisso. E além do mais, essa secreção aqui tem, né, essas LPS aí que vão comprometer aí o retorno da atividade cíclica dessa vaca. Então, por isso que eu digo que pode ser uma furada isso. Ou essa vaca eu tenho que fazer aí, mas enfim, tu faz a prostaglandina, né, e tu pode associar com outro hormônio que para auxiliar na abertura do cérvix, que é o benzoato de estradiol. Tu pode fazer o benzoato de estradiol, ela vai abrir o cérvix rapidinho, rapidinho. Tá? Mas para isso é necessário que tu faça aí, se caso ela tiver corpo lúteo, uma prostaglandina. Eu faria os dois. Faz os dois, o benzoato ele fica 3 dias no sangue, então vai conseguir limpar bem esse útero. O negócio tem vida própria mesmo, né? Bom, pessoal, então é isso. Resolvi fazer essa videoaula porque eu observei que o arquivo que nós havíamos gravado, parte deste acabou se perdendo. Então achei por bem lá nas aulas também inseri-lo. Tá? Muito obrigado. Um grande abraço.